Olá para todos, estamos iniciando mais um AgroTalk. Hoje meu convidado é César de Oliveira Ferreira Silva e também o Rodrigo Manzioni, todos da Unesp, vão falar um pouco para a gente sobre o estudo do manejo racional dos recursos hídricos. Olá César e Rodrigo, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer receber vocês aqui no AgroTalk. Eu queria que o César começasse a se apresentar e contar um pouco para a gente sobre o seu trabalho, o que você faz, falar um pouco do seu currículo, sua apresentação para os nossos ouvintes. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de poder vir aqui conversar com você e com todos os nossos ouvintes. Bom, eu sou engenheiro ambiental, recentemente me tornei mestre em irrigação e drenagem na Unesp de Botucatu, e desde 2010 eu trabalho com tecnologias, com computação aplicado tanto ao meio ambiente como ao agronegócio, e atualmente eu sou pesquisador na Agroícone, aqui em São Paulo. A pesquisa que nós fizemos, eu orientado pelo Rodrigo Lila Manzioni, na Unesp de Botucatu, foi a aplicação de tecnologias, tanto computacionais como de imagem de satélite, no manejo racional da água em diversos tipos de uso da terra, ou seja, como que você consegue entender a mecânica da água em floresta, cana-de-açúcar e silvicultura, né, plantações de eucaliptos, de uma forma sistêmica, ou seja, não entendendo elas em conexão uma com as outras em um ambiente interligado, usando Bacana. imagem de satélite. E Rodrigo, se apresenta para a gente, por favor. Também gostaria de agradecer, primeiramente, o convite, poder falar com você, com os ouvintes da Climatempo, um canal que a gente também acompanha, admiro o trabalho de vocês. Eu sou professor associado na Unesp em Tupã, trabalho no Departamento de Engenharia de Biosistemas e ministro aqui as disciplinas de geoprocessamento e sensoramento remoto, né, são mais voltadas a essas novas abordagens de geotecnologias na agricultura, né, para atender essa nova demanda da chamada agricultura 4.0. A minha especialidade em linha de pesquisa é com recursos hídricos subterrâneos, e o que a gente faz é estudar o ciclo hidrológico como um todo, diversas componentes, desde a precipitação, interceptação pela vegetação na superfície, escoamento superficial, recarga das águas subterrâneas, movimento de descarga dessas águas até elas serem extraídas ou descarregadas em rios. E uma dessas componentes é justamente a evapotranspiração. Então a gente trabalha diretamente com o monitoramento dessas componentes do ciclo hidrológico para poder desvendar um pouco de como as coisas acontecem do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático, né? A gente alia dados de campo com dados de satélite, com modelos computacionais, com simulações computacionais, para que essas informações, né, esses dados que a gente utiliza, sejam transformados em informações e essas informações sejam realmente aplicadas para questões práticas do dia a dia das propriedades rurais ou no processo de planejamento do uso e ocupação da terra, do uso dos recursos hídricos. Então, esse projeto que o César desenvolveu, ele atende uma das componentes das linhas de estudo que nós trabalhamos aqui na Unesp em Tupã e nos campi onde eu trabalho com os alunos de pós-graduação em Presidente Prudente, Botucatu e Ilha Solteira. Ok. Como que essa ideia surgiu para fazer esse estudo? A gente quer falar um pouco dele, que eu sei que depois a gente vai falar também da implementação. Mas essa ideia surgiu como, César e Rodrigo? Bom, tem uma área que o Rodrigo estuda já há um certo tempo, localizada no município de Águas de Santa Bárbara, na região central do estado de São Paulo. Inclusive, lá é uma estação ecológica, né? Isso, a Estação Ecológica de Águas de Santa Bárbara. E
E nessa estação ele faz estudos nela desde 2013 e exatamente por já ter uma certa experiência naquele local, a gente teve a ideia de, aproveitando que já tem uma certa bagagem, né, sobre como todos esses componentes do ciclo biológico eles interagem e se comportam nessa região, a gente quis, com os modelos de imagens satélite que nós tínhamos disponíveis, ter mais informações, mais dados sobre aquela região e conseguir, na verdade, até agregar novas informações que nós não tínhamos. Então, os 3 componentes que nós estudamos lá em Água de Santa Bárbara foram a evapotranspiração e o escoamento superficial, que, unindo com os dados de precipitação, de chuva, a gente consegue entender quanto de água que potencialmente pode ter sido usado para a recarga do aquífero. E aí, com essa informação, entender como que o aquífero se comportou de 2013 a 2018, entendendo que ali em 2015 houve aquela grande seca, né, de final de 2014 para 2015, e o evento de El Niño. Então, entender como que esses modelos remotos, né, com imagens de satélite, conseguem responder a eventos climáticos extremos dentro dessa região. Então, o modelo ele foi rodado em um período de El Niño. Isso, antes e depois do El Niño também. E como que esse El Niño aí impactou esse estudo, Rodrigo? Você que observou também, acompanhou essa orientação. Bom, na verdade, o El Niño ele foi um adicional, né? A gente tem que combinar, antes de começar um projeto de pesquisa, a gente tem que combinar com os eventos climatológicos, né? Para ver se eles aparecem no período que a gente está estudando. Mas as parcerias com o Instituto Florestal do Estado de São Paulo já são antigas. Eu trabalho também em outras áreas, que eles têm Assis, por exemplo, Angatuba, são várias regiões do estado de São Paulo, em Avaré, próximos aqui onde a gente atua. Essas estações ecológicas, elas carecem de estudos, né, justamente para justificar a sua relevância, né, a sua implementação ali nessas áreas, né. Elas têm uma importância, muitas vezes o pessoal liga muito para a biodiversidade, mas tem uma importância hídrica que é negligenciada muitas vezes. Então, a ideia desse projeto foi justamente o rebote da grande seca 2013-2014. Eu consegui um recurso com a FAPESP. O seu fone de ouvido, Rodrigo, acho que está tendo um mau contato, ele está fazendo um chiado. Melhorou? Melhorou. Acho que se você movimentar muito, a gente vai ouvir bastante chiado. Acho que ele está com um pouquinho. Começa de novo para mim, porque aí eu vou editar. Ok. Bom, então... O impacto desse El Niño no estudo, vamos lá. Sim. O El Niño aconteceu, né, sem a gente ter combinado com ele antes. Antes de a gente começar algum tipo de estudo relativo, né, a gente precisa combinar com os efeitos meteorológicos, mas acabou acontecendo durante o período de estudo. A gente tem essas parcerias. Não, tá chiando. Não foi? Não foi, tá chiando. Vou trocar isso aqui, hein? Acho que ele tá esbarrando em alguma coisa. É porque é fone do microfone. Talvez se eu usar só o fone... Tenta usar só o fone. Fone de ouvido. Agora ficou excelente. Porque agora ele tá com o microfone do laptop e eu tô com o fone te escutando. Tá Melhora? ótimo agora. Melhorou, ótimo. Então vamos voltar, que essa parte eu vou editar. Vou te fazer a pergunta de novo, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá. Como que esse El Niño impactou neste estudo? Bom, então o El Niño ele aconteceu durante o período que a gente propôs o estudo. Esse estudo foi financiado pela FAPESP, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e a ideia foi justamente pegar uma área protegida, sem muitas perturbações, e
estudar esse rebote da seca 2013-2014. Então, quando a gente perfurou os poços nessa região, a hipótese inicial era que os níveis nunca estiveram tão baixos como naquele momento. Uma seca muito grande, entramos no período de seca do inverno, então os níveis já estariam muito baixos. E aí a gente começaria a monitorar como eles se recuperam com as novas estações e como que isso acaba interagindo com o uso e ocupação do solo, já que em Água Santa Bárbara a gente tem tanto áreas com plantação de pinos, eucalipto, como também interfaces com cerrado, matas de galeria e etc. Então, o El Niño ele aconteceu durante o nosso período e para estudo foi excelente, né? Porque a gente veio de um período de seca e depois de um período de chuva excessiva, que a gente teve, né, entre 15, 16 até 2017, um efeito dessa chuva anômala que acabou chegando no estado de São Paulo, principalmente no inverno. Então, a gente pôde ver como os níveis se recuperaram depois da seca 2013-2014 e como que eles interagiram com o El Niño. E foi bem interessante, porque que a gente brinca, né, que copo cheio só transborda se você põe mais água. Então, à medida como ali já é uma zona de aquífero livre, altamente saturado por ter, né, várias nascentes, uma área de domínio do aquífero Bauru, que é um aquífero livre, superficial, né, pouco profundo se comparado com outros aquíferos. Quando a gente começou a ter o El Niño mais marcado, a área praticamente saturou. Várias nascentes se tornaram áreas úmidas, alagaram. Então foi muito interessante a gente acompanhar essa passagem de um período extremo de seca para um período extremo de chuva e como que os níveis se comportaram do ponto de vista das águas subterrâneas. César, eu queria saber de você, o seu microfone está no mudo, você pode... Isso, vamos lá. Então, César, eu queria saber de você um pouco sobre a aplicação desse estudo, porque esse estudo acabou analisando uma estimativa de evapotranspiração. Isso virou um software, é isso? Sim, mais especificamente um código aberto dentro de um software chamado R, que é um ambiente colaborativo, né, de software livre, que permite que usuários possam não só usar as aplicações computacionais, como também alterá-las e interagir de forma mais efetiva com elas. A ideia dessa implementação veio do fato dos modelos que usam imagem de satélite para obter a evapotranspiração serem ainda bastante complexas e um pouco ainda não tão difundidas no Brasil. Exatamente porque são uma cadeia de várias operações matemáticas feitas a partir da união das imagens de satélite com dados meteorológicos. E aí, quando eu tive o meu primeiro contato com esse modelo, o professor lá daquela disciplina me apresentou um script que levava mais ou menos 40 minutos a 1 hora para você obter esse mapa. E aí, como eu já tenho uma certa experiência com implementação com linguagem de programação, a primeira coisa que eu fiz foi pegar esse script e tentar otimizá-lo. A partir daí, foi já o início da pesquisa, né? Eu consegui tornar essa modelagem viável de forma que outros pesquisadores pudessem, de uma forma mais fácil, poder usá-la. E aí, ao final, eu consegui transformar esse script que levava 40 minutos a 1 hora para fazer um mapa, consegui rodá-lo em menos de 1 minuto, dependendo do local e do tamanho da área. E aí foi Uau, diminuiu muito, né? Esse tempo. demais. Tanto que aí foi nesse momento que o Rodrigo ele me incentivou a pegar esse script e transformá-lo em um software que outros pesquisadores pudessem usar. E aí esse script, ele para poder ser tornado público no software R, ele tem que ser documentado e de forma a que todas as funções e comandos dele possam ser não só executados, mas também entendidos por outros pesquisadores. Sim. Então, aí,
A gente fez toda uma documentação, uma espécie de tutorial para esse software. Ele foi testado pela equipe do R, lá na Áustria, e foi aprovado para ser colocado como um pacote oficial do R. E aí, desse modo, pesquisadores que, por algum motivo, queiram usar esse modelo na sua pesquisa ou no seu trabalho, agora eles podem usá-lo usando o R. E dentro desse código aberto, quando o pesquisador entra lá, ele encontra um input, uma imagem de satélite, o que ele encontra mais? Então, aí é importante a gente destacar qual que é exatamente o modelo que a gente está falando. Existem diversos modelos que a gente conhece todos pelas siglas, né? Tem o CEBAL, tem o METIC, tem o CEBS. Esse, particularmente, é um modelo brasileiro, desenvolvido pela Embrapa, por um pesquisador chamado Antônio Heriberto de Castro Teixeira, lá da Embrapa do Nordeste, da Embrapa de Petrolina, que a gente apelida ele de SAFER. Ele é a sigla de Simple Algorithm for Evapotranspiration Tracing, que é um algoritmo simplificado para conseguir obter a evapotranspiração a partir de imagem de satélite. Exatamente por ser um modelo brasileiro, ele tem algumas particularidades que tornam ele mais aplicável aqui ao Brasil, já que ele foi desenvolvido e calibrado exatamente aqui para condições brasileiras. E aí o Rodrigo tinha feito sinal para falar alguma coisa. Sim. Ele deve me complementar. Eu queria complementar, Angela, uma das filosofias que a gente leva, né, para conduzir pesquisa é que a pesquisa seja reprodutível, né, que a gente possa reproduzir ela, e essa é uma tendência na ciência mundial, né, que os pesquisadores não forneçam só resultados, mas forneçam códigos, forneçam dados, que essa pesquisa possa ser replicada. Sim. E é uma coisa que tem sido muito questionada, né? A gente está na era da informação, mas também na era da desinformação. E muita pesquisa que tem sido questionada, ela não consegue, com os mesmos dados, com os mesmos métodos que são colocados nos artigos, os pesquisadores simplesmente não conseguem reproduzir ela. E aí fica aquela pergunta, né? Essa pesquisa realmente foi feita de uma maneira séria, foi feita de uma maneira, né, eficaz e de uma maneira limpa, vamos dizer assim, porque da mesma maneira que existe fake news nos nossos WhatsApp o dia inteiro, na internet, também existe fake news em ciência. Então, tem muitos jornais internacionais que não publicam mais certos artigos se o pesquisador não compartilhar os dados. Compartilhando os dados, compartilhando os códigos de análise, você tem condição de ver o que acontece, né? E muitas vezes essas pesquisas ficam nas sombras, e foi nesse sentido que eu orientei o César a empacotar isso, e daí surgiu o AgriWater, que é esse pacote onde a gente tem o modelo SAFER implementado, podendo ser rodado tanto com imagens Landsat, como imagens Sentinel, imagens MODES. Então, o César foi refinando, né, esse pacote, aumentando as possibilidades de análise e abrindo um leque para que futuros pesquisadores interessados em estimar evapotranspiração por imagem de satélites consigam fazer isso nos seus próprios ambientes computacionais. Ô, Rodrigo, aproveitando aí, eu queria falar o seguinte: o Brasil, ele trabalhar com dados no Brasil é bem difícil, né? Essa dificuldade para gerar esses dados, essas informações ao longo do processo, você observou através do César que era um problema? Bom, depende do tipo de pesquisa, né, que a gente está conduzindo. Os dados realmente são caros, né? Pesquisa de ponta custa caro, e a gente vê, né, mês a mês essas notícias, né, de cortes em ciência, educação. Realmente isso é na contramão do desenvolvimento. O Brasil não vai conseguir avançar, ou vai ficar avançando a passos de tartaruga, né, como a gente
tem acompanhado aí nas últimas décadas. A gente não consegue sair do lugar justamente porque os investimentos são ínfimos comparados com o que um país com a nossa população e do nosso tamanho precisa. Mas os pesquisadores precisam ser criativos também e saber se virar com dados disponíveis, como é o caso das pesquisas que a gente trabalha. A gente procura conduzir trabalhos de campo quando tem financiamento, né? A FAPESP tem sido generosa comigo e com os meus alunos, com o nosso grupo de pesquisa, mas nem sempre esses recursos estão disponíveis. Então, saber aliar dados de campo que custam mais caro, hora, né, do pesquisador, do aluno, o risco de estar, né, rodando, estar em lugares muitas vezes perigosos, né, com instrumentos que também demandam treinamento, demandam técnica para serem os dados coletados, pois manter esses equipamentos, com também dados que estão disponíveis na internet, com imagens de satélite, né, são dados que precisam de uma certa manipulação para você tratá-los e deixar eles, né, no ponto de serem analisados, mas com a especialidade do pessoal que tem trabalhado com a gente, nosso grupo, isso tem sido contornado rapidamente e possibilita também, além de ser uma pesquisa relativamente mais barata, possibilita que a gente trabalhe em áreas maiores. A nossa linha é muito voltada a monitoramento de componentes do ciclo hidrológico. E muitas vezes o que a gente coloca para monitorar essas áreas não funciona tão bem quanto nós gostaríamos. Eu sempre brinco, por exemplo, que quando você coloca um poço para monitorar um aquífero, ele vai te dizer o que está acontecendo ali. Só que o poço é míope, ele só enxerga de perto, ele não vai enxergar de longe. Então, para que você consiga enxergar de longe e ter uma visão mais abrangente do que acontece no aquífero, você precisa de muitos poços. E isso custa caro. Então, como que a gente contorna essa situação? Com dados que são coletados em área total, como imagens de satélite que possam ter relação com o que está acontecendo ali embaixo, seja na vegetação, que é essa resposta do trabalho do César com evapotranspiração, seja com outras variáveis, como chuva, também fazendo uma alusão, em vez do poço, com pluviômetros. No caso da evapotranspiração, a gente teria um tanque classe A, algum instrumento que mediria a evapotranspiração naquele ponto, que não significa que seria na área toda. Então, a gente procura também romper essa barreira que possa ter, no caso de um dispositivo, né, pontual, não conseguir dar a resposta que nós gostaríamos para ter uma análise mais integrada em escala regional. Ô César, o que eu queria dizer para você é o seguinte, eu entendi que esse seu software, além dele analisar a estimativa da evapotranspiração, ele também monitora com exatidão os fluxos dessa água no solo, em grandes áreas, como o Rodrigo mencionou? Dentro do ambiente do R, é possível você fazer várias aplicações utilizando os dados que o modelo Safer dentro do pacote AgriWater consegue nos dar. Então, você usa o AgriWater para fazer a modelagem da evapotranspiração, que é o principal componente do balanço hídrico em questão de perda de água para a atmosfera, e você associa esse mapa de evapotranspiração com outros dados, como a chuva e também o escoamento. Daí, você aplicando esses 3 mapas, você consegue, por exemplo, obter o balanço hídrico para você saber qual que é o potencial de recarga de aquífero. E aí você utilizando outros modelos, como o que eu apliquei, que era uma equação simples para você, a partir do potencial de recarga, você saber se houve aumento ou diminuição da altura do lençol freático, você consegue fazer esse monitoramento. Então, assim, uma das coisas interessantes do software R, que é onde está o pacote AgriWater, é que com comandos bastante simples, você consegue agregar várias modelagens no modelo final. E aí você, com o mapa que o AgriWater nos dá de evapotranspiração, você consegue gerar mais informação através
da agregação de outros dados meteorológicos. Certo. Eu queria saber quais foram as tecnologias combinadas durante esse estudo que vocês utilizaram. Bom, o principal, como o Rodrigo falou, é que o AgriWeather, que é uma implementação em R, ele pode utilizar 3 fontes de dados remotos, de imagem de satélite, que são o satélite Sentinel-2, Landsat 8 e MODIS. O Landsat 8 ele tem uma resolução de 30 metros e o Sentinel-2 tem uma de 10 metros. Isso significa que você consegue atingir, inclusive, uma escala de propriedade rural. Então, dentro você consegue identificar a evapotranspiração com bastante acurácia dentro de talhões de cana ou de soja. Enquanto que o MODIS ele tem uma resolução de 250 metros, que ele não atinge o nível de propriedade rural, mas ele consegue, de uma forma muito eficiente, analisar o estado de São Paulo inteiro de uma vez. Então, o modelo ele serve tanto para aplicações mais pontuais, em níveis maiores, né, de propriedade rural, por exemplo, assim como o gerenciamento de recursos hídricos em larga escala, por exemplo, um estado ou um bioma inteiro. E você usa essas imagens de satélite todas gratuitas, de fontes públicas, e a tecnologia da linguagem de programação R, que de uma forma bastante simples, você consegue concatenar essas informações. Tanto que, por exemplo, o pacote AgriWeather, ele consegue transformar todas essas operações em um comando de uma única linha. Então, você colocando essas imagens de satélite, que são 4 a 5 arquivos, dependendo do satélite, dentro de uma pasta, junto com uma planilha com informações meteorológicas. No caso, uma medição de temperatura média do dia, a radiação média do dia, a radiação solar incidente no dia, e o dado de evapotranspiração de referência, que é uma informação meteorológica, todas de estações agrometeorológicas, que inclusive o IMET consegue disponibilizar. Você coloca isso numa pasta e no software R você chama o pacote AgriWeather e em uma linha, você indicando qual que é a pasta, ele vai rodar e vai nessa mesma pasta aparecer lá o arquivo com o mapa da evapotranspiração. E isso consegue ser feito em um computador pessoal comum. Não exige grande necessidade de processamento. E aí, esse mapa, ele pode ser agregado em outras tecnologias, como, por exemplo, você fazer uma aplicação de celular para poder fazer esse monitoramento, conseguir agregá-lo em outras fontes de informação. Mas aí, no momento, as principais tecnologias envolvidas são imagens de satélite com processamento em R. Ok. Eu queria fazer uma pergunta, talvez o Rodrigo ou você possam explicar para a gente. O AgroTalk, ele é ouvido por muitos produtores rurais pelo país e eu queria saber como que um estudo desse pode ajudar hoje na agropecuária brasileira, de que forma que os produtores rurais eles podem se beneficiar de um estudo como esse, César, que você fez. Bom, uma das principais preocupações dentro da ciência da irrigação é entender se a água que nós estamos estimando para uso na irrigação, ela é de mais ou de menos. Se o que nós entendemos como referencial para fazer esses cálculos está correto ou não. Até porque, atualmente, a gente baseia isso a partir de tabelas com sequências de cálculos e todos esses cálculos têm as suas incertezas. Então, esse tipo de trabalho, ele vem exatamente para a gente entender se
como que a gente consegue pegar um modelo, muitas vezes criado em outros países, tomando como referência outros climas, e entender como que esses modelos funcionam no Brasil e melhorá-los. Então, uma das discussões que se tem dentro dessa área e que as imagens de satélite e esses modelos conseguem nos responder é entender como que você agrega não só informações da cultura, que é o que acontece hoje em dia, né, que você pretendendo plantar cana-de-açúcar, você tem lá uma tabela e você verifica que após tantos dias que você fez o plantio, você vai irrigar, tal percentual de água a partir dos valores de referência. Você entende como que você agrega mais informação a essa escolha, como que você não considera, você além de considerar o estágio da planta, você também considera o clima, a época do ano, informações topográficas, informações que você consegue obter da imagem de satélite, para que a escolha do quanto de água que você vai aplicar na sua cultura seja mais precisa e seja mais sustentável, porque aí você irrigando um valor mais correto, você evita erosão, você evita déficit hídrico, evita desperdício e consegue ter uma agropecuária mais sustentável, que vai tanto beneficiar o meio ambiente como beneficiar o produtor, já que ele vai ter um uso da água mais eficiente. Ô Rodrigo, esse tipo de gerenciamento dos recursos hídricos hoje, ele é bem estratégico para as políticas públicas de segurança hídrica. Como que você observa esse gerenciamento hoje no país? É um processo de comportamento assim natural? Como que você enxerga? Bom, em regiões que você tem uma falta d'água, né, uma competição maior por recursos hídricos, cada gota conta, né? E esse manejo ele é feito de uma maneira extremamente profissional e considerando todas as variáveis possíveis e imaginárias, né? Mas em outras regiões onde a água é um pouco mais abundante, a gente ainda vê bastante desperdício, ainda vê o pessoal fazendo muita irrigação na orelhada mesmo, né? E não considerando o principal custo, que é a energia. A energia está muito cara, né? A gente está em bandeira vermelha aí faz algum tempo já. O nível dos reservatórios aqui, pelo menos, né, na região do Paranapanema, na cara do Rio Paraná, está bem baixo. Então, o custo da energia precisa ser considerado. Então, colocar a água certa no momento certo é estratégico. Trabalhos como esses, né, com imagens satélite, a gente tem a repetibilidade das imagens, né? Então, por exemplo, o satélite vai retornar aquele ponto de tanto em tanto tempo. E às vezes o momento que você precisa colocar água não é exatamente, né, quando o satélite está passando. Então, muitas vezes trabalhos utilizando imagens de satélite, eles acabam ficando não tão aplicados na tomada de decisão dentro da propriedade rural, mas sim no planejamento dos recursos hídricos. Isso sendo utilizado nesses mapas que o César comentou, sendo utilizados por casas da agricultura, por agências, né, como a Embrapa, Emater, Epamig, enfim, agências que vão utilizar isso para conduzir, né, as políticas de desenvolvimento de uma determinada região, de auxílio aos produtores, à extensão rural e tudo mais. Entretanto, a gente tem outras tecnologias cada vez mais populares, como os drones, né? Tem drones que têm não só as câmeras no espectro colorido, né, no RGB, mas também tem drones com câmeras no espectro do infravermelho, termal, que podem ser utilizados para fazer essas modelagens de evapotranspiração e aí sim atuar de uma forma mais direta no manejo da propriedade, né, que a gente chama muitas vezes de irrigação de precisão. Então, essa é uma evolução que eu vejo em trabalhos como o que a gente fez, né, como foi o produto da
dissertação de mestrado do César, evoluir isso também para que atenda aos dois braços, tanto do planejamento, o uso e gestão da água, em nível não só da propriedade, mas também em nível local, regional, e também para as imagens de uma resolução maior, né, como no caso de evapotranspiração, com imagens de drone, etc. Mas é importante também que a gente distingua os tipos de produtores rurais, né? Quando a gente fala de um produtor de cana-de-açúcar, né, de uma usina com uma área enorme, com milhões de hectares, mesma coisa, uma agroindústria da soja é uma coisa. Agora, quando a gente está falando de um produtor rural, que tem um pomar ali de laranja, de citros, né, ou uma atividade numa escala menor de agricultura familiar, aí nunca é dispensável a medição a campo, que isso já resolveria metade dos problemas deles. Então, como o César mesmo já comentou na fala dele, a gente tem várias geotecnologias envolvidas, mas a verdade de campo nunca pode ser desprezada. Sempre importante a gente ter algum dado de superfície, um dado local, para que a gente possa calibrar isso, né? É um pouco de ilusão você imaginar que um satélite a 600 quilômetros de distância da Terra, ele vai medir com toda a certeza do mundo o que está acontecendo ali embaixo. Esse caminho, né, entre os satélites e a superfície é longo e tem várias condicionantes que podem interferir na análise. Então, a verdade de campo é sempre importante para que seja, né, condicionada com as imagens de satélite ou mesmo imagens de drones e outras tecnologias embarcadas. Ô César, eu preciso finalizar esse agrotalk, mas eu queria que você terminasse falando um pouco da repercussão desse estudo hoje e deixasse também seu contato, você e o Rodrigo, para que nossos ouvintes também possam tirar dúvidas com vocês e obter outras informações sobre o estudo. Da parte acadêmica, foram produzidos 3 artigos científicos. Os 3 estão em inglês, em revistas internacionais. Eles podem facilmente ser obtidos em algumas plataformas como ResearchGate ou através do contato direto com a gente, para a gente poder disponibilizar. Mas o principal é que nesse mês de dezembro vai ser publicado no Embrapa Documentos um tutorial sobre o pacote AgriWater. E lá nós colocamos 3 exemplos práticos que podem ser feitos através do computador do usuário, aplicações práticas com esse software que nós implementamos. E aí com ele é possível de casa você testar esse modelo e entender na prática como que esses mapas são feitos. Então tanto quem tem intenções acadêmicas, como também quem quer entender um pouco mais na prática, pode com esse tutorial ter ali uma ideia de como funciona. E aí eu também queria destacar que agora no evento Inovagri Meeting, que ocorreu no final de outubro e na primeira semana de novembro, foi apresentado esse pacote, inclusive foi premiado como o melhor trabalho do evento. Exatamente porque lá durante o evento houve bastante interesse por parte dos pesquisadores e interessados na área de irrigação de entender um pouco melhor como que é essa tecnologia. E, inclusive, todos tiveram, inclusive, bastante curiosidade para saber como que funciona e tudo. E aí, por isso que esse tutorial veio à luz, exatamente para tornar mais acessível esse tipo de tecnologia que muita gente ainda vê assim como uma caixa preta que não foi aberta. E aí, por isso, quem quiser tirar dúvidas, em conhecer, ter um pouco mais de informações a respeito dessa tecnologia, né, dessa implementação, pode mandar um e-mail para mim, para cesaroliveira.f.silva@gmail.com.
ou fazer contato comigo, procurando meu nome completo no ResearchGate ou pelo currículo Lattes, para ter mais informações. Tá certo. Rodrigo, eu queria também agradecer a sua participação no AgroTalk, juntamente com o César, você que fez toda essa orientação desse estudo. Meus parabéns para vocês dois. E se você quiser deixar também os seus contatos para os nossos ouvintes. Obrigado, Ângela, mais uma vez pela oportunidade. Parabéns ao César, que o mérito é todo dele, né? Como você falou, a gente orienta, põe no caminho, mas quem batalhou e quem merece os louros por essas conquistas todas foi o César. E acho muito importante, né, iniciativas como a sua, Ângela, para a gente popularizar ciência e tecnologia. A gente vive um momento complicado na ciência brasileira, com muita gente perguntando o que a gente faz, né, com essa mítica ideia de que funcionário público, né, não faz nada ou só dá aula. A gente faz muita coisa na universidade e é importante que a gente procure, né, aproximar o que a gente faz com os seus ouvintes, com o produtor, com quem está com a mão na massa mesmo, e fazer essa ponte. Muitas vezes os pesquisadores, os professores não fazem essa ponte, e é por isso que a gente ouve barbaridades como a gente tem escutado, porque o pessoal não entende, né, para que serve uma universidade pública com ensino gratuito, de qualidade, e a pesquisa que vai levar o Brasil para um lugar melhor, né? A gente tem nessa parceria também com a Embrapa. O Brasil só se desenvolveu, né, em termos Exatamente. de agricultura, graças à pesquisa da Embrapa, que teve um investimento maciço durante décadas, né? Tanto é que a gente saiu da soja plantada somente no Paraná e a gente planta soja até o Maranhão hoje em dia. Então, isso é pesquisa e inovação no campo. E é disso que a gente precisa, que essas pontes sejam feitas, e é o exercício que eu procuro passar para os meus alunos, para os meus colegas, para os grupos de trabalho de pesquisa que a gente atua, para que essa ponte seja construída de uma maneira sólida e que a gente consiga todos juntos avançar nesse ensino de geotecnologias, de irrigação, de meio ambiente, de recursos hídricos. Quem quiser saber mais um pouquinho do que a gente faz, aqui na Unesp Tupã, no curso de Engenharia de Biosistemas, é só entrar www.tupa.unesp.br e procurar ali pelo nosso curso. E mais especificamente, o meu contato é lila.manzione@unesp.br, e também nas plataformas Lattes, ResearchGate e outras também. Google, é facinho digitar o nosso nome, que vai aparecer um pouquinho da nossa pesquisa, nossos contatos, e estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, César. Eu vejo vocês numa outra oportunidade aqui dentro do AgroTalk. Até mais. Até a próxima. Obrigado.